Você sabia que acontecem mais retratações de artigos com autoplágio do que com plágio nos periódicos da área científica? Pois é, o autoplágio é um assunto muito específico da área acadêmica e é o assunto desse vídeo que nós vamos conversar agora. Bem-vindos, sou o professor Marcelo Crocos, pesquisador da área da autoria científica e do plágio acadêmico, e vou compartilhar com vocês aqui mais um tema interessante sobre esse assunto. Desde já, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Em breve teremos mais vídeos sobre assuntos relacionados ao plágio no meio acadêmico. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre esse assunto, que é um assunto bastante demandado na área acadêmica, e vocês vão ver que há uma série de perguntas que, quando eu faço por aí as palestras, os alunos costumam me perguntar, ou a plateia costuma questionar sobre o autoplágio. E uma dessas perguntas que aparece muitas vezes nessas conversas que eu tenho com as pessoas o que é autoplágio? Porque não existe isso na lei, nas legislações de direitos autorais. Outra coisa é, se um artigo foi publicado nos anais ou nos proceedings de um evento nacional ou internacional e depois é publicado em um periódico, isso pode configurar autoplágio? E um artigo científico publicado em um idioma, ele pode ser traduzido e publicado novamente em outro idioma, sem a necessidade de indicação de anterioridade? Isso seria autoplágio? Também me perguntam se os resultados de um relatório de pesquisa, né, um TCC, dissertação, tese, ou mesmo artigo, podem ser publicados como outros gêneros textuais, né, um artigo científico, um capítulo de livro, enfim, sem que isso implique em autoplágio. E aí, uma outra pergunta, no sentido inverso, né? É possível publicar um artigo em um periódico e depois reutilizar este mesmo trabalho, ou parte dele, numa dissertação, numa tese, ou em outro trabalho do mesmo autor? Isso pode ser considerado autoplágio? Pois bem, todas essas perguntas, elas são interessantes e elas requerem respostas, porque a dúvida em relação a elas pode ser motivo de ocorrência de autoplágio. E o que é autoplágio? O autoplágio também é entendido como redundância, duplicação, repetição, reciclagem de texto. Todos esses termos aparecem relacionados ao autoplágio, que é um termo do meio acadêmico especificamente. E o que significa o autoplágio? Significa a reutilização de um texto que o autor fez em uma ocasião, que é utilizado em todo ou em parte em outra ocasião para outra finalidade ou em uma outra circunstância. Então, é a repetição de textos do próprio autor e não de outro autor, como é o caso do plágio. Quais são as implicações e por que isso teria algum problema? Por que o próprio autor não pode usar seu texto mais de uma vez? No meio acadêmico, tem algumas implicações importantes. Primeiro, que isso é considerado uma forma grave de má conduta científica, porque a ciência é uma área de conhecimento que requer avanço, edificação, progresso. Então, se o pesquisador ficar repetindo as mesmas coisas, ele não está contribuindo para o desenvolvimento, ele está andando em círculos na área de conhecimento dele. Isso é uma má conduta científica. E outro aspecto é que aquele trabalho que já foi feito e apresentado, e que é reapresentado e reapresentado, ele acaba enganando os autores sobre a originalidade desse texto, porque não tem novidade, é sempre a mesma coisa, não é, que está sendo apresentada. E, por último, talvez a questão mais séria relacionada ao autoplágio tenha a ver com a organização do sistema acadêmico e científico, que é um sistema que ele tem uma forma de reconhecimento, de atribuição de credibilidade, e que depende muito do número de publicações, das contribuições que o pesquisador faz. E esses reconhecimentos vêm na forma de financiamento para pesquisas, premiações, né, títulos, entre outras coisas que são parte do desenvolvimento da carreira. Então, algumas agências consideram que o autoplágio é uma forma de burlar o sistema e obter vantagens de forma indevida ou por meio de um atalho. E quanto que acontece de autoplágio? É pouco ou é muito? Olha, há diversos estudos já sobre o assunto e vocês estão vendo aí que pode variar até de 3% até 60% das retratações de trabalhos científicos devido a autoplágio. Então, é um número bastante variável,
e fica em torno, a média, em torno dos 15 a 20% das retratações acabam acontecendo por causa do autoplágio. E o autoplágio está previsto em diversas diretrizes. Aqui no Brasil, no Manual de Boas Práticas do CNPq, está observado que o plágio é uma conduta e que é observado e deve ser observado pelos órgãos de pesquisa para ser enfrentado. Tem um comitê de ética internacional para editores de periódicos científicos que também observa que a reciclagem de texto, né, ou o autoplágio, precisa de atenção e reconhece que isso existe, e até mesmo alguns journals já têm nas suas diretrizes a observação de que a publicação duplicada, o autoplágio, é uma forma de violação ética que precisa ser enfrentada e que o journal tem mecanismos para lidar com isso. Bom, algumas características interessantes, e eu vou falar agora do ponto de vista das contribuições de um estudo holandês publicado há 2 anos, que caracterizou como é que se dá o envolvimento ou o perfil dos envolvidos com o plágio numa amostra de artigos publicados lá na Holanda em periódicos científicos de diferentes áreas. Primeira constatação que eles observaram foi que autores produtivos que publicam manuscritos com poucos coautores apresentam mais risco de publicações com autoplágio. Então, quem publica muito e com poucos autores tem mais risco de cometer redundância. Da mesma forma, quem publica muito, os pesquisadores mais produtivos e sêniores, aqueles com mais experiência, tendem a cometer mais autoplágio do que os pesquisadores menos produtivos e mais principiantes. Então, são duas constatações importantes, porque ajuda a perceber qual é o perfil que tem mais risco de cometer plágio. Além disso, o estudo holandês observou que a existência de políticas e diretrizes editoriais e revistas científicas diminui a probabilidade dos autores se submeterem textos repetidos. Então, quando as diretrizes são claras sobre o autoplágio, reduz o risco de ocorrência. E as percepções dos editores dos periódicos, das revistas científicas, sobre a gravidade do autoplágio e a sua disposição de agir contra isso, tem grande influência na frequência com que ocorrem artigos publicados. Então, o posicionamento dos editores, eu diria aqui das instituições, das organizações sobre o autoplágio, isso dissimula, ou diminui, melhor falando, o risco de ocorrência. Muito bem. Outros destaques importantes, além desses dados pelo estudo holandês, é que algumas vezes a repetição ela pode ser necessária, né? Porque repetir é uma forma de ampliar a divulgação do trabalho, o alcance, a visibilidade científica, né? E muitas vezes a repetição também é uma forma de retomar o que já foi dito, acaba sendo necessária a repetição. Por exemplo, a questão de repetição de métodos, ou a repetição de alguns aspectos introdutórios do trabalho para retomar o que já foi dito e para conseguir fazer o avanço a partir daquilo. Então já existe algumas diretrizes que supõem como razoável a existência de 20 a 30% de reprodução daquilo que já foi publicado. Mas isso é muito esclarecido nas diretrizes do periódico ou da instituição. Por isso que é sempre importante checar essas diretrizes para ver o que é aceitável e como pode ser reutilizado o que já foi publicado. Mas já começa a haver um consenso que algumas coisas não dá para escrever sempre novamente, é preciso repetir. Por exemplo, às vezes, uma descrição metodológica. Mas isso depende da área e também depende das diretrizes do periódico. Portanto, não dá para dizer que é uma regra geral. Como a gente evita o autoplágio? Olha, é bastante até simples, né? Primeiro, é preciso conhecer as diretrizes, o que pode e o que não pode naquela instituição, naquele periódico, tem que ler as regras, né? Outra coisa muito importante é ser transparente o máximo possível. Sempre esclarecer que o trabalho já foi apresentado num evento, já foi publicado em outro idioma, está nos proceedings, enfim, deixar claro para os editores e os leitores que aquele trabalho é uma segunda versão de uma apresentação já feita. Evite publicar de forma fracionada. Se dá para dizer tudo de uma vez, diga de uma vez, para não ficar repetindo desnecessariamente. E se for repetir alguma coisa, procure fazer de forma parafraseada, ao invés de copiar e colar. Com isso, a escrita fica sempre nova. E se precisar copiar e colar, faça da forma convencionada,
pela normalização que você está usando, seja ela brasileira ou internacional. Use as aspas, use recuos, tá bom? Faça da forma requerida pelas convenções descritas. E no caso da repetição de métodos, algumas observações importantes de um estudo chinês publicado são essas, né? Olha, esclareça que se trata de método já conhecido ou como já descrito em outra publicação, faça uma descrição detalhada se o método for usado totalmente de novo, tá bom? Anexe uma descrição desse método como parte dos materiais suplementares, faça as citações e as referências, alguns periódicos já pedem que isso, inclusive, entre como um anexo, como informação suplementar, quando o método é sempre o mesmo utilizado. E nas ciências da vida, quando os autores precisam descrever métodos repetidos, os editores de periódicos têm concordado com a adoção de anexos. Já é uma coisa que começa a ser reconhecida. Então, essas fontes que eu estou indicando para vocês estabelecem essas informações, e a gente pode ver isso já como exemplo em algumas diretrizes, por exemplo, dos cadernos EBAP, nas instruções para autores, tem observações claramente sobre a sobreposição de textos, que é a repetição, a redundância, e isso está claro dentro das diretrizes dos cadernos EBAP, por exemplo, que a publicação de 2 artigos com sobreposição considerável não é aceitável. Não diz claramente que é considerado sobreposição considerável, quantos por cento, mas se não for possível escrever num único artigo em no máximo 30 páginas, por exemplo, é aí o caso de ver uma ponderação, né? Então, talvez justifique ter mais de uma publicação, mas se for possível escrever tudo em menos de 30 páginas, a diretriz para os autores do caderno EBAP diz que é necessário colocar tudo em uma única publicação. Havendo dúvida, consulte os editores, né? Seja claro na relação com os editores, com as instituições, para não se envolver numa redundância que pode ter um prejuízo pessoal do ponto de vista da reputação, e isso é indesejado na carreira acadêmica. Outro exemplo bacana de transparência autoral é o caso desse paper publicado, que tinha sido apresentado num evento científico. Então, você vê que os autores colocam uma nota, inclusive essa nota sai na capa da publicação, dizendo que o trabalho tinha sido apresentado num evento, passou por um processo de revisão por pares, mas depois foi submetido para publicação numa revista científica, passou novamente pelo processo de revisão por pares e foi substancialmente modificado. Então, isso justifica o fato de ser o mesmo assunto, mas aprimorado e publicado de uma forma maior, estendida. Quando a gente faz um trabalho e publica de novo, o recomendável é que a gente faça a citação de si mesmo, para justificar a redundância, né, a repetição. Mas também é preciso tomar cuidado com isso, porque a autocitação também já vem sendo observada, que é uma forma de a gente ter impacto nas publicações, já que ninguém me cita, eu mesmo me cito. Então, ponderação nas citações, porque já tem havido também retratações devido ao excesso de autocitações. Então, sempre o bom senso, né, o termo equilibrado em relação a isso, é algo desejável para evitar maiores problemas. Vou colocar algumas dessas fontes para vocês na descrição desse vídeo, para quem quiser aprofundar o conhecimento. Aqui foi uma apresentação bastante rápida, para dar um overview, uma apresentação superficial sobre o assunto, tá bom? Espero que tenha ajudado. Desde já, recomendo para vocês, sigam o meu canal aqui no YouTube para verem novos vídeos, deem uma olhada no site que tem informações sobre o assunto, e as 2 obras publicadas, especialmente o livro Autoria e Plágio, que tem a versão e-book disponível na Amazon, com várias informações e orientações específicas sobre o assunto para quem é da área acadêmica e em todos os níveis de conhecimento. Bom, eu sou Marcelo, agradeço a vocês pela atenção aqui ao meu vídeo, por terem acompanhado essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, registre aqui nos comentários, eu vou respondendo para vocês. Obrigado pela audiência, um grande abraço, mantenham a inscrição no meu canal, fiquem ligados nas novidades, toda semana um vídeo novo para vocês. Tudo de bom, tchau, tchau.